Bom, mudando um pouquinho de assunto, o Rose, teve bate-boca, empurra para aquela Câmara também não está fácil não, viu? Teve a visita do ministro da Educação, Abraham, o nome dele é esquisito, né? O Weintraub, na Câmara dos Deputados, e o pessoal lá já teve mais troca de farpas. Vamos dar uma olhada, a gente comenta depois. A confusão começou quando a presidente da Comissão da Educação perguntou ao ministro se ele queria ouvir os questionamentos das entidades estudantis presentes. Ele disse que não. Eu não quero falar com a Uni. Eu não quero falar com a Uni, não sou eleito. Você não quer falar? Eu nunca fui filiado à Uni. Houve bate-boca entre os deputados e a sessão foi encerrada, dando início a mais uma confusão. Gravadas por celular, o presidente da União dos Estudantes Secundaristas, que aparece de verde, é contido depois de tentar se aproximar da mesa onde estava o ministro. Em seguida, a presidente da Uni, de azul, aparece gritando e é retirada da sala. Durante a sessão, Weintraub disse que é favorável à ampliação das verbas do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e defendeu a cobrança de mensalidade nos cursos de pós-graduação. E uma semana depois dos protestos em todo o país, o governo decidiu reduzir o bloqueio de verbas para a educação. R$1,5 bilhão da reserva orçamentária serão usados para recompor parte dos R$6 bilhões bloqueados no começo do mês. Bom, as discussões são necessárias, o parlamento é o foro mais adequado para esse tipo de discussão, mas olha, tem gente que vai ali só para tumultuar, viu? Isso aí também a gente consegue claramente observar que tem gente que está ali para perturbar, para tumultuar. Não é exatamente o debate democrático que está se esperando. Mas a gente tem ainda, Rose, a participação lá da Tabata, né? A deputada federal Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, diz que vai processar o ministro da Educação por danos morais. Ela não gostou nada da atitude do ministro da Educação, que distribuiu documentos com números do telefone pessoal da deputada. Vamos dar uma olhada. Eu queria só começar dizendo que nesse momento eu estou entrando com um processo por danos morais contra o senhor por distribuir uma comissão pública, não apenas o meu número pessoal, prints com o meu número pessoal da minha equipe, com mentiras, o que é pior. Isso é um constrangimento, isso não é uma atitude de um ministro. Eu tenho vergonha da gente estar aqui, eu cobrando planejamento estratégico, falando de coisas sérias, com respeito, e o senhor me responder com isso, que é falta de maturidade, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né? Já que a gente vai entrar nesse nível de debate, o senhor falou de 4 convites feitos pelo senhor. Só faltou combinar com a equipe, porque as 3 datas que vieram foram de avisação do Vélez. O senhor tomou posse dia 9 de abril e compartilha com o público 3 convites, sendo que o último foi feito dia 1 de abril. Pelo menos faça as contas, para não passar constrangimento também. O senhor não tem o direito de questionar a minha gestão. Ao contrário do senhor, eu conheço e confio na minha equipe, tenho muito orgulho do trabalho deles e saberia dar uma resposta. Ela é brava, Rose. Na verdade, eu vou falar sobre... primeiro, assim, Sena, eu acho que o ministro, independentemente da ideologia e se as pessoas estão lá para tumultuar ou não, eu não sei se o presidente da Uni, nessa comissão, ele tinha direito à palavra. Precisaria ver isso. Mas entendo o direito à palavra. Um ministro, um secretário, um prefeito precisa responder. Sim. Porque ele não conversa só com quem ele quer conversar. Não foi para isso que eles foram eleitos. E eu insisto nisso, O governo Bolsonaro agora, ele não é presidente só das pessoas que votaram neste governo. Ele precisa aprender a conversar com esquerda, com direita, com extrema esquerda, com extrema direita, com qualquer tipo de instituição, de político, de organização. Eles podem não gostar da Uni, por exemplo, uma das políticas que o MEC queria montar, que na verdade não é nem política, mas era uma estratégia, era criar, e eu acho que isso não foi abortado, a carteirinha de estudante do próprio MEC para poder tirar o dinheiro da Uni, porque hoje a Uni e as entidades estudantis, elas sobrevivem financeiramente por causa da carteirinha de meia entrada, que são elas que acabam passando para os estudantes e é pago uma taxa, e isso traz dinheiro para essas entidades.
entidades. Uma das estratégias do MEC desse governo é justamente criar uma carteirinha alternativa para sufocar financeiramente e destruir ou acabar com as entidades estudantis. Então, assim, gente, o que eu acho, Sena, eu acho que a gente não pode sufocar ou destruir as instituições. O que você precisa ter é diálogo e conversar. Então, assim, obviamente, ali houve, e você pode, não só a direita e não só a esquerda, porque não é só a esquerda que vai para uma Câmara, que vai para um Congresso para poder fazer um enfrentamento. Todas as matizes ideológicas e todas vão para fazer esse enfrentamento. Agora, quem está no poder precisa saber conversar. Precisa saber conversar, porque o que está acontecendo, todas as vezes que alguém do Ministério da Educação vai para a Câmara, é um bate-boca, é um empurra-empurra, é igual essa história da Tabata, dele falar que a Tabata havia mentido, que tinha feito, chamado a reunião com ela, e ela falou assim, não, o senhor mentiu. Sena, desde quando o Ministério da Educação virou notícia por causa de questões ideológicas? Ou por causa desse tipo de comportamento? Agora, nesse governo. Então, assim, gente, precisa. Agora, eu preciso dar uma boa notícia que não está aqui na nossa pauta, mas que eu gostei, que o governo Bolsonaro vai fazer. Olha isso, hein? Isso é importante, porque houve um novo contingenciamento, que seria de 10 milhões, e estão falando agora em cerca de 3, 4 bilhões, e ele retirou, Sena, 1,5 bilhão e vai mandar para o Ministério da Educação. Olha que bom. Mas isso, gente, depois dos protestos. Isso depois que ele viu que ninguém aceita corte na educação, Sena. Mas pelo menos reconheceu e está mandando dinheiro para a educação, que é isso que a gente precisa. Claro. Nós precisamos de dinheiro na educação. Então, ontem, todos os sites traziam essa notícia que dentro do contingenciamento, a educação e saúde não vão ser afetadas e que foram retirados 1,5 bilhão desse orçamento e que vai mandar para a educação. Que bom, que bom, que bom. Só uma reflexão aqui, Rose, no que diz respeito à UNE, UCES, todas as entidades que representam estudantes são ligadas ao PCdoB há muitos anos. Então, é claro que em governos passados, o Lula, Dilma, quando tinham lá, vamos dizer assim, o presidente amigo da UNE, tinha a mesma matiz ideológica, o PCdoB fazia parte da bancada lá de apoio do governo e do governo também. Então, é claro que não tinha um enfrentamento contra esses governos. Então, é claro que o pessoal da UNE, os estudantes, quando são capitaneados pela UNE, eles sempre vão com mais ferocidade num presidente, num governador ou num prefeito, que não são da mesma raiz ideológica. Mas aí então, isso é mais ou menos assim que funciona. Por isso que parece que tudo estava às mil maravilhas antes. E no que diz respeito à carteirinha de estudante, não é sufocar a entidade, é dar uma opção para não ser exclusividade da entidade fazer a carteirinha. Não, mas nesse caso não é opção, Sena. Eles estão fazendo mesmo para poder... O que a gente tá leu... Colocado, não. É o que está colocado. Não deixar com exclusividade. Não, sim. Isso é oficialmente. Isso. Oficialmente falando é isso, obviamente. Exatamente. Mas a intenção por trás dos bastidores é essa. Agora, eu concordo quando você fala dos sindicatos e das instituições servirem de boca de partidos políticos. E aí que está o erro, Sena. Exatamente. Aí está o erro. Por quê? Porque sindicato, instituições não têm que estar a serviço de partidos políticos. É esse o problema. Por isso perde a credibilidade. Exatamente. Perde a credibilidade. É isso que Aí eu concordo com você. Eu vivo dizendo aqui, porque instituições que ficam muito bravas quando o governante é de oposição ao seu partido e depois passam 14 anos tranquilo, que a educação está tudo em ordem, independentemente dos índices que colocam o Brasil lá na última fileira de avaliação internacional, aí está tudo tranquilo, não tem manifestação, não tem quebra-quebra na rua, aí fica esquisito.